Gustavo, muito se fala em integração da sombra, né? Inclusive, é uma coisa que eu fiquei sempre pensando nisso, mas o que diabos é a integração da sombra, né? Como integrar a sombra? Então, para você, né? Como é que você vê a sombra, esse aspecto da personalidade? Como que você vê esse processo de você saber o que é definir, olhar e integrar, sabe? Assim? Bom, eu acho que isso é bem pouco falado, assim, na verdade. Eu acho que deveriam falar mais sobre isso, porque o pouco que é falado também tem muita confusão a respeito do que é essa integração da sombra, né? Sim, totalmente. E na verdade tem muitas pessoas que tendem a combater a sombra, né? Assim, a lutar contra ela, né? Então, dentro da psicologia, a gente chama de sombra todos os aspectos da personalidade que foram rejeitados, negados, suprimidos, reprimidos, excluídos. Sim. Entendo. Então, todos esses aspectos que eu não aceito em mim mesmo, né? Tudo que eu Tudo que eu não não aceito aceito, que sobre não é bem mim visto. vai para a sombra, exatamente. E interessante isso, né? Porque, por exemplo, tudo isso que a gente vai, é o que o Freud chamou lá de recalcando, né? Jogando para o inconsciente, a gente vai jogando um monte de coisa para lá que a gente não quer lidar ou não quer ver e tudo mais, no Sim. automático, vamos jogando para lá. E aí, você já reparou que às vezes quando você se sente vulnerável, quando você está mais fragilizado, ou por exemplo, passando por um processo de luto, ou passando por uma transição de carreira, ou foi demitido do trabalho, uma situação extrema, parece que tudo isso que você foi jogando para lá ganha mais força, né? Porque como você está mais vulnerável, e aí isso meio que assume o controle. É isso mesmo? Uma das partes que a gente geralmente reprime são as nossas partes vulneráveis. As partes vulneráveis. Então, quando a gente acessa essas partes vulneráveis, logo vem um mecanismo de defesa como uma estratégia para a gente não entrar em contato com aquilo. Que é muito desconfortável, é muito desprazeroso. É desprazeroso porque a gente aprendeu que a gente não deve entrar em contato com esse lado vulnerável. Sim. E a gente assistiu um filme recente, né, o Fragmentado. Então, é assim que você vê, né, por exemplo, por ele se sentir desprotegido, vulnerável, ele começou a criar partes sombrias, digamos assim. Sim, aquele filme é muito interessante, eu gostei muito dele, assim, porque mostra um processo que acontece dentro de todos nós, só que de uma forma extrema, né? No caso do filme, ou seja, existem partes dentro de nós. A nossa personalidade não é uma coisa coesa, integrada, única. A gente não tem só um aspecto da personalidade, a gente tem muitos aspectos, são muitas partes, e cada uma delas entra em ação dependendo da situação. Cada uma delas entra em cena dependendo da situação. E no filme mostra uma fragmentação tão grande entre as partes que ele desenvolveu múltiplas personalidades. Sim. Então é uma fragmentação extrema, né, que aconteceu. E mostra um pouco da origem, né, dessa fragmentação que começou lá na infância, quando a mãe dele, né, realizava algumas atitudes muito repressivas, repressoras, em relação a alguns comportamentos dele, e uma atitude muito violenta com relação a ele. Então isso fez com que é o que acontece com todos nós. Tá, mas e por exemplo, a sociedade que a gente vive hoje meio que convida a gente a desenvolver essas partes, né? Por exemplo, na vida, eu sou esposa, também sou mãe, também sou profissional, também sou amiga, também sou filha. Então, assim, em cada ambiente eu demando uma parte. Igual você falou, né? A gente não é totalmente integrado. Então, em cada lugar com determinadas pessoas, eu tô ali assumindo uma parte. Sim. Né? E aí, onde que gera o problema em tudo isso? Entende? Como é que isso pode se tornar um desequilíbrio? Ou como que a sombra pode aproveitar disso para assumir o controle, sabe? Assim, Não, como que... ter várias partes é natural. A nossa consciência tem muitas partes. O problema é quando tem algumas partes que a gente não aceita, que a gente reprime, que a gente nega, que a gente suprime. Então, Esse é o problema. então como integrar esses aspectos? Né? Porque a gente sabe que pode ser tanto
qualidades, comportamentos, desejos que a gente julga inaceitável, mas também não necessariamente eles são negativos. É um auto-julgamento, né? Então eu julgo e aí eu reprimo. Exatamente. Exatamente. Mas assim, primeiro a gente precisa identificar qual é essa parte que está sendo negada, né? Você me contou uma história, por exemplo, de uma pessoa que falava assim, eu não tenho problema nenhum em mostrar a minha sombra. Uhum. Eu te pedi, me dá um exemplo de um comportamento que as pessoas têm que ele julga ser da sombra. Né? Aí você disse assim, ele zomba muito dos outros. Aí eu disse, tá, então essa não é a sombra. Esse é a estratégia que ele usa para poder continuar sem enxergar a sombra. Então a gente tem que diferenciar entre qual que é o mecanismo de defesa que eu uso para não olhar para a sombra, a estratégia inconsciente que eu uso para continuar suprimindo as partes que eu não quero ver, e o que realmente são as partes que eu não quero ver. Sim. Tem uma coisa que é muito simples assim, se eu aceito aquilo, não é sombra. Eu zombo dos outros e tô tudo bem com isso. Então não é sombra. Assim, se tá tudo bem você zombar das outras pessoas, é porque essa não é a sombra, essa é só um mecanismo de defesa. O que pode estar por trás desse zombar dos outros? Um sentimento de muita autodesvalorização, né? Um sentimento de muita insegurança, um sentimento de sentimento de inferioridade em relação aos outros, que é compensado quando eu zombo deles. Então eu zombo deles, me sinto superior, logo eu não preciso olhar para os meus sentimentos de insegurança e tudo mais. Que é a real sombra nesse caso. Sim. E aí eu lembro, né, que é exatamente isso que a psicologia analítica fala em relação às projeções, né? Quando eu faço isso, quando eu nego e aí eu fico agindo a partir da defesa, é como se é ali que acontece a projeção. Então eu vou jogar para o outro, né, de alguma forma, ou seja, com uma atitude minha, ou seja, percebendo isso como alguma coisa negativa no outro. Né? Inclusive, eu estava lendo sobre esse exemplo, assim, o exemplo da pessoa que julga muito a pessoa que é pão dura. Mas fulano não gasta muito dinheiro, é mesquinho e tudo mais, e aí a pessoa julga isso. Mas aí quando vai olhar para as atitudes dela, ela está sempre evitando gastar ali, ou no restaurante ela não pede o que gostaria, ou ficou mais ali para poder pagar menos na conta. Então, tipo, esses mecanismos, né, assim, é assim? Como que a gente faz para começar a olhar isso? Assim, tem alguma, dentro da sua experiência, assim, né, dentro de como você enxerga todo esse processo, como começar a flagrar esses mecanismos, assim? É uma atitude de muita sinceridade consigo mesmo, né? E começar a se fazer perguntas. Começar a se perguntar o motivo por trás das minhas ações. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu tenho essa atitude? Tem alguma coisa de mim que eu não gosto? Ou que eu não aceito muito bem? Por que eu não aceito isso? Por que eu não gosto? Por que eu não gosto de agir dessa ou daquela maneira? E isso tudo é só assim, a parte mais superficial, é o primeiro passo, né? Tem muita coisa que aparece só de você parar e se perguntar isso. Tem muita coisa que aparece. As outras partes mais profundas são partes de você se perguntar, por exemplo, que tipo de atitudes, comportamentos e sentimentos que eu não fui permitido, que foram reprimidos, suprimidos, rejeitados, negados, quando eu era criança. Comportamentos, sentimentos e atitudes. Comportamentos e atitudes é basicamente a mesma coisa, né? Mas, por exemplo, é como se fosse assim, os pais geralmente enviam a seguinte mensagem inconsciente para os filhos. Quando você estiver se sentindo bem, eu estou do seu lado. Quando você estiver se sentindo mal, é melhor que você se sinta bem o mais rápido possível, porque eu não gosto que você se sinta mal. Qual que é a mensagem inconsciente que está mandando para a criança? Que não é permitido se sentir mal. Que eu não posso me sentir mal. Ou que eu vou ficar sozinha se eu me sentir mal. E o que ela aprende depois que ela é adulta? Quando eu estou me sentindo mal, eu não posso ficar do meu próprio lado. Eu tenho que achar alguma forma de me sentir bem o mais rápido possível. Então é aquela pessoa que mente para si mesma. Entende assim? Que mente para si mesma.
e que começa a ter um monte de comportamentos e atitudes para tentar tampar esse buraco. Em vez de estar do seu próprio lado, começa a ter atitudes compensadoras. Seja através de qualquer coisa que anestesia assim, aquela sensação, porque ela aprendeu que não está certo sentir raiva, tristeza, todos esses sentimentos assim que os pais não aceitaram na criança, não viram como uma coisa natural, se tornam inaceitáveis. Ela sente vergonha dos sentimentos. Não tem problema nenhum nos sentimentos que a gente chama de negativos, né? O problema é quando você sente raiva e se culpa por sentir raiva. Quando você fica triste e sente vergonha da tristeza. Esses sentimentos, culpa, vergonha, medo, sentimentos secundários que a gente chama, são esses que causam doenças. O sentimento primário não causa doença. Eu senti raiva, não causa doença. Eu senti triste, não causa doença. Agora, eu me senti envergonhado porque eu fiquei com raiva. Aí causa doença. E também faz com que essa raiva haja na surdina. Esse é o problema. Quando eu estou consciente da minha raiva, eu entendo que eu estou com raiva porque alguém passou dos limites comigo, porque aconteceu algo que me deixou frustrado, porque as minhas expectativas foram frustradas, a realidade não atendeu às minhas expectativas, aí eu fico com raiva. Quando eu entendo isso, eu me coloco numa posição empoderada de tomar uma escolha consciente. Então eu vou estabelecer melhor os meus limites, ou eu vou ajustar melhor as minhas expectativas com relação à realidade, para eu não me frustrar tanto, entende? E quanto a isso, está tudo bem quando está consciente, entende? Agora, quando a raiva está inconsciente, quando eu sinto raiva e reprimo ela, e não me permito sentir, não me permito olhar, não me permito ver o porquê que eu estou com raiva, aí ela age na surdina, de forma inconsciente, me fazendo ter comportamentos que depois eu vou me arrepender muito. Sim, e qual que é, por exemplo, porque a gente vive em um mundo, né? Então a gente tem que se ajustar de alguma forma, assim, corresponder aos vários papéis que se esperam da gente, funcionar ali em um certo nível. Então, tendo em vista isso, assim, de que a gente precisa se ajustar em algum nível, como dar espaço para essas emoções, assim, porque a gente vive num mundo da normose, né? Então, assim, que precisa ficar tudo normal, que precisa estar tudo ali. Então, tudo que sai um pouco destoa. E aí, às vezes, esse ambiente julga como não tem espaço, Sim, né? Para o que sai da normalidade. A normose é a doença da normalidade, né? Sim. E aí, como é que você, o que você poderia falar a respeito disso, né? Assim, dentro de um ambiente que ele é assim, ele é condicionado para que a gente não saia daqui, né? Do que é normal, do que está aqui no limiar, como dar espaço para essas emoções sem cair nesses padrões de vergonha, culpa. Sim, se você se questionar o que faz sentido para você, o que é real para você, qual que é a verdade do seu coração, quais são os valores e crenças que você recebeu que não condizem com aquilo que você realmente acredita, adotando essa postura de sinceridade, você vai perceber que tem muitos valores e crenças que foram transmitidos para você, pela sua família, pela sociedade onde a gente vive, que não condizem com aquilo que o seu coração diz que é real para você. Então, depois que você identificou o que faz sentido para você e o que é real para você, o próximo passo é você estar disposto a perder amigos. É você estar disposto a ser mal visto pelas pessoas. Uma pessoa que trabalha à sombra, ela se coloca à disposição para receber o julgamento das pessoas que estão reprimindo as suas sombras. Olha esse lugar, né? Então, assim, se as pessoas estão reprimindo as suas sombras e você, de repente, decide que você vai aceitar as partes suas que foram reprimidas durante tanto tempo, todas as pessoas que têm aquela parte reprimida, quando vê, vai achar ruim. Você tem que estar disposto a pagar esse preço. Ó, uma lei universal, né? Pagar o preço. É um preço muito pequeno perto do benefício de viver uma vida inteira. Mas é assim, é centavos. E depois que a gente descobre o benefício que é viver uma vida inteira, esse preço é muito pequeno. Então, e aí eu vejo muito no consultório essa dificuldade, às vezes, de ser mal visto, isso é muito comum, né? Em mim própria, eu consigo ver essa dificuldade, né? Às vezes, de se permitir ser mal visto, de colocar um limite claro, direto, sem ficar rodeando muito. Então, são muitos anos, né? São muitos condicionamentos que
foram trazendo a gente para esse lugar, Sim. assim. Então, como começar a sair dele? Sabe, assim, o que você pode falar, assim, por exemplo, como que eu posso começar a me permitir não ser mal vista, um passinho de cada vez, sabe? Como que isso pode ser feito? Se permitir ser mal vista, né? Começar a sair desse lugar aqui cheio de condicionamento. Sim, sim. Bom, eu também tenho dificuldade em muitos aspectos. Tem muitas partes minhas, assim, que tem muita... Você começa a perceber, né? A ouvir as partes. Então tem partes que sentem muita vergonha de agir de forma espontânea, de falar aquilo que ela realmente quer falar. Sabe, assim, tem coisa que ela quer falar, mas ela sente vergonha, ela fica com medo. Porque em outros momentos ela não teve a oportunidade de falar, ela não sabe qual vai ser a reação da outra pessoa. Então ela tá muito assim, é como se fosse aquele radarzinho que a gente desenvolve quando criança, para poder perceber e ler no ambiente o que eu preciso fazer para garantir que eu não vou perder o amor dos meus cuidadores. Entende assim? É um radarzinho que a gente desenvolve quando é criança. Nossa, todas as vezes que eu choro, que eu grito, não sei o quê, os meus pais se afastam de mim. Eles brigam comigo. Os meus cuidadores que devem estar do meu lado nesse momento, eles se afastam. Então, ou eu vou assim gritar tão alto a ponto de que eles não podem me ignorar, ou eu vou me calar. Não sei qual que é pior. Realmente não sei qual que é. Eu acho que se calar é pior. Eu acho que o pior de tudo é se tornar uma criança obediente. Porque aí você vai pra vida sentindo muita vergonha de ser quem você é. Você sempre vai estar pela metade, sabe? Você sempre vai estar uma parte sua que você aceita, você vai mostrar para as pessoas, e a outra parte que você não aceita, você vai calar, suprimir. Não, fica quieto, não fala não. Mas eu não gostei disso que ela falou. Pois é, mas não fala não, senão vai dar problema, não fala não. Lembra aquela vez que você gritou, que você chorou, que você esperneou quando era criança? Que você não foi acolhido? Pois é, isso vai acontecer de novo. Você vai perder o amor das pessoas ao seu redor. Então, ó, cala a boca, fica quietinha aí, ó, não Você fala faz nada. isso de propósito. De ontem. Por causa de ontem, eu nem lembro o que aconteceu ontem. Com a Artemis. O que aconteceu Porque ela ontem? ficou chorando e aí o Bento queria dormir. Não, o Ben tava de boa. Mas ele tava preparado para dormir. E aí ela ficou chorando muito. Eu falei, filha, eu vou sair, quando você parar de chorar eu volto. Ah, tá, lembro. Não, mas assim, isso, assim, às vezes quando a gente é adulto e tá fazendo esse trabalho, a gente tem uma tendência de querer culpar nossos pais. Ah, então a culpa é deles. Não, não é. Você vai caçar a culpa lá na sua linhagem, lá atrás, lá longe, porque essa coisa inconsciente, essas crenças inconscientes são passadas, quer queira, quer não. E os pais não percebem. E eles sempre fazem o que eles acham que é melhor pra gente. Então, Sim. onde você vai caçar o culpado? Não tem. Não tem culpado. A única coisa que você pode fazer é assume responsabilidade agora pelo que te foi transmitido e muda isso. A única coisa que dá pra fazer. E os pais se sentem mal também. Né? Nós, como pais, a gente se sente culpado muitas vezes, porque a gente se vê repetindo alguns padrões, mesmo que a gente tenha transformado vários, assim, né? A gente se vê repetindo muitos padrões. Então, nem o lugar de culpar os nossos pais, nem de se sentir culpado como pais, é um lugar... Esse lugar também faz parte da sombra, entende? Os pais também têm essa coisa, assim, de que como se espera uma coisa da gente, então eu vou querer ser um pai perfeito. Então eu vou querer criar um filho feliz, uma criança feliz, bem-sucedida, uma criança que é educada, uma criança obediente, uma criança que não grita, que não tem essa força selvagem que a gente estava falando, né? Que a criança tem. É uma criança bem educada, comportada, sabe? E assim, aproveitando que você falou isso, tem quando a gente gente fala... quer que as crianças mostrem para o mundo a mesma face que a gente mostra. Sim. E quer que elas reprimam a mesma face que a gente reprime. Sim, faz muito sentido. E, por exemplo, aproveitando que você falou isso, quando a gente fala de sombra também, a gente fala desse lugar, né? Que é como se é um pouco misterioso tudo que tá ali pra gente,
principalmente, mas que ali também tem muita energia criativa, né? Justamente porque sai do que é normal, né? Então, como é que você vê isso, né? Assim, como que eu posso aproveitar essa sombra, tudo que tem ali de potencialidade, de energia vital, de criatividade. Você acha que é fazendo tudo isso que a gente falou, né? Reconhecendo. O que você tem para falar sobre isso? Assim? Sim, a sombra e a criatividade, né? A força criativa na sombra. A arte é uma das melhores ferramentas terapêuticas que existem. Assim, exercitar a sua criatividade, porque no momento em que você tenta criar algo, naturalmente você já está saindo da caixinha, sabe? Então te colocam numa caixinha. Mas é porque esse é o ponto, né? É como se fosse uma linha muito tênue entre criatividade e destruição, e autodestruição. Aí eu lembro daquele personagem lá do Coringa, né, do Cavaleiro das Trevas, que ele mergulhou tanto no papel, assim, que ele entrou numa sintonia tão grande com o personagem, e deu vida, deu cor para ele, o ator que ele se suicidou, né, depois, assim. Então como, né, como que a gente faz, como que a gente vai sem ser engolido por ela, sabe, assim. O que você tem para falar a respeito disso, assim? A gente precisa lidar com aquilo que aparece. Então, se eu estou criando, né, se eu estou entrando num personagem, por exemplo, e esse quando uma pessoa como ele, né, ele foi representar o Coringa, que é um vilão. Isso ressoa com partes de todos nós. Por isso que a gente gosta de ver filme de vilão, de super-herói. Aí tem uma parte nossa que ressoa com o vilão, tem uma parte que ressoa com o super-herói. Tem uma parte que ressoa com a donzela indefesa, que o vilão pega. Totalmente. E o herói tem que salvar. Eu lembro de um filme, A Outra Face. Já assistiu? Não, com o Nicolas Cage e com o de Outra Volta. E o Nicolas Cage fazia o papel de um terrorista. Nossa, eu era apaixonada nele. Imagina. E eu era assim, adolescente, né? Então faz muito sentido, assim, essa coisa de você ressoar a certo nível com o destrutivo, né? Sim, um filme é tão melhor, uma história, ela é tão melhor, mais prender a nossa atenção, mais envolvente, quanto mais ela segue o negócio da jornada do herói, né? Que a gente já conversou muito também. Então tem a jornada do herói. A jornada do herói é um caminho psicológico, interno, que todos nós passamos na vida. Sair do lugar comum, do condado do Senhor dos Anéis, que é um lugar tranquilo, paz, os hobbits. Aí de vez em quando vem o Gandalf, solta uns fogos de artifício, lembra do comecinho do Senhor dos Anéis? Sim. Aí eles vivem 130 anos, né? Acho que o Bilbo estava fazendo 130 anos quando o Senhor dos Anéis começa, era uma festa de aniversário dele. Então aquele mundinho pacato, nada acontece de novo, de repente algo abala essa ordem. Algo abala. O que está acontecendo? Não, é porque o Sauron está reunindo os orcs para poder pegar o anel e ele vai dominar tudo. Meu Deus, aí convoca o herói. Fala, você que tem que levar o anel lá e destruir. Meu Deus, mas essa é uma jornada, será que eu vou dar conta? Não vou. Primeiro ele recusa o chamado e depois ele aceita o chamado. Isso acontece com todos, você pode ver os filmes assim que seguem a jornada do herói. Sempre tem isso. É um lugar comum, algo abala a ordem e ele se põe em uma aventura. Dentro dessa aventura, ele vai conhecendo pessoas que vão ajudando ele vai enfrentando muitos perigos, vai ficando mais forte, mais sábio, vai reunindo alguns equipamentos, algumas habilidades que antes ele não tinha, né? Vai se transformando. E isso acontece com todos nós. Então, quando a gente vê isso num filme, aquilo ressoa com as nossas partes. Perfeito. Então, o que acontece quando você se propõe, por exemplo, a fazer uma obra de arte que vai revelar partes suas que você normalmente não entra em contato com elas. Por exemplo, eu vou atuar e eu vou ser o vilão de um filme. Conforme eu vou atuando e entrando naquele personagem, eu percebo que, nossa, tem uma parte minha que tem um certo sadismo. Tem um certo prazer em ver o outro se dar mal. Nossa, que terrível. Aí essa parte começa a gostar daquele papel, sabe? E aí que eu tenho a escolha. Ali ela pode estar livre, né? Ela é livre. Ou eu posso suprimir essa parte, eu suprimo ela de novo. Então, assim,
Antes ela estava suprimida, aí ela veio à tona. Aí eu assusto. Meu Deus, essa parte existe dentro de mim? Aí eu vou lá e suprimo ela de novo. Não, 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 não. Não entre em contato com ela. Ou se não, eu começo a me identificar com ela. Eu acho que essa parte é quem eu sou. Imagina. Ela não é quem eu sou, ela é um aspecto da minha personalidade. Ou eu vou escutar ela. O trabalho da sombra é quando você escuta ela. O que é o trabalho da sombra? Eu tô lá atuando e eu vou fazer o papel de um vilão. E aí aquilo ressoa com partes minhas que são sádicas. Aí eu escuto essas partes, eu descubro que elas são sádicas porque essa parte surgiu no momento da minha vida que eu recebia muita violência. Sim. E com 3 anos de idade, eu tinha vontade de explodir a cabeça de quem fazia aquilo comigo. Era uma raiva assim que dava vontade. Se eu tivesse um botão assim, aperta e explode o mundo, eu apertava. É essa parte da criança que tá lá. Quando você começa a escutar ela, você vê que ela se sente impotente, indefesa, vulnerável, sozinha, desamparada. Aí você começa, então você tá com raiva porque né, limites foram ultrapassados, você está se sentindo invadida, injustiçada, sim. E aí você começa a ouvir, oferecer o que ela precisa, e aí ela se torna uma grande força na sua vida, capaz de fazer muita coisa. Então o que você está me dizendo é que todos esses processos sombrios, a raiz deles está na criança, então, tipo, no que a criança experimentou como vulnerabilidade. A raiz sempre está do 0 aos 7 anos. Olha só. A raiz sempre está. Uhum. Todas as partes nossas que a gente reprime, mesmo depois de adulto, ela está lá. A raiz está lá. Está lá. Uhum. A primeira imagem, né? Isso, em algum momento, aquela emoção, aquele comportamento, aquilo não recebeu o que ele precisava. Não teve a sua necessidade emocional atendida. Uhum. E aí isso faz com que na vida a gente se vê fragmentado, né, na vida. Ou seja, tem uma parte nossa que a gente aceita, que a gente mostra para o mundo, que a gente age, e outra parte que a gente não aceita. Essa parte que a gente não aceita, ela não deixa de existir só porque a gente não aceita. Sim, então ela age na surdina. Ou seja, por exemplo, uma pessoa tem uma grande dor por conta de um fato que aconteceu na infância e como ela não recebeu o acolhimento que ela precisava, essa parte dela foi suprimida. Então eu vou para a vida com essa grande dor. Chega um ponto que essa dor ela é tão grande dentro de mim e essa parte grita tanto para ser ouvida e o esforço que eu tenho para não ouvi-la é tão grande que eu começo a precisar de fugas. Eu preciso começar a beber, começar a usar droga, preciso começar a ter comportamentos que me afastem de mim mesmo. Anestésicos, né? Assim, eu não posso estar do meu próprio lado. Porque se eu parar um pouquinho e ficar comigo, essa parte vai querer ser ouvida. E ela é muito, assim, eu não quero ouvir ela, sabe? Sim. Porque quando ela tentou se expressar, ela foi brutalmente suprimida e reprimida. Então agora eu repito comigo mesmo aquilo que fizeram comigo. E aí eu começo a querer suprimir. Então os comportamentos, os mecanismos de defesa, as estratégias de fuga que eu uso para poder não entrar em contato com isso, não é a sombra. Entende? Eu beber, ou eu fugir de mim mesmo, ou eu me engajar em comportamentos autodestrutivos, ou eu me engajar em um monte de relações superficiais, assim, ou eu me dissociar da realidade de qualquer forma, assim, ou eu querer fugir, escapar de estar comigo mesmo. Tudo que eu faço para poder fugir são só mecanismos de defesa, não é a sombra. A sombra, quando eu paro esses comportamentos
e me sento no olho do furacão e falo assim, tá, isso está vindo, está acontecendo, é uma angústia muito grande, é uma dor muito grande. O que eu faço com isso? Sim, eu entendo. E é muito isso mesmo. Assim, a gente vê os processos de quando a gente vai acolher a criança, que geralmente está vinculado, né? Assim, a um processo, a um comportamento autodestrutivo, quando a gente vai lá na raiz, está na criança. E aí, então, a integração da sombra também envolve o acolhimento da criança interior. É só isso. Integração de sombra, ó, trabalho das partes, trabalho da criança interior e trabalho da sombra é a mesma coisa. É o mesmo trabalho. Porque as partes têm origem lá, a sombra tem origem lá. Então, o negócio, o problema, né, a dificuldade, na verdade, é porque é incômodo. Sim. É o trabalho mais incômodo que uma pessoa pode fazer sobre si mesma, é o trabalho da sombra. E é o que a maioria das pessoas foge de fazer. Sim, como lidar com o desconforto? Né? É porque é exatamente isso, é um desconforto. Qual que é o caminho, assim, para você poder fazer isso e desenvolver uma tolerância maior a esses desconfortos que aparecem? Para mim, o que mais me ajudou foi saber, olha, é desconfortável. Se você estiver fazendo trabalho da sombra e estiver se sentindo confortável, se sentindo bem, é porque você precisa ir um pouquinho mais lá no fundo, porque você não está tocando na questão real, central. Então existe uma disposição para lidar com o desconforto, né? Saber que vai ser desconfortável ajuda. Ajuda, né? Porque se eu for achando que talvez pode ser que não seja tão desconfortável assim, eu posso me surpreender e quando eu ver o tamanho da vergonha, da culpa, do medo, da angústia que eu posso sentir de entrar em contato com essas partes, eu posso sair correndo e falar, meu Deus do céu, não quero ver ele fazer isso nunca mais. Então é essa disposição de entrar em contato, né? E eu acho que de todo, assim, mais do que a coragem, que precisa de ter coragem também, mas mais do que a coragem, eu acho que tem uma habilidade que precisa ser treinada. Porque muitas pessoas, quando elas têm um baixíssimo grau de contato com a própria sombra, quando a sombra está muito, muito, muito reprimida, elas têm um grau muito baixo de autocompaixão. Se recriminam muito, se culpam muito, se julgam muito. Justamente pela natureza da repressão da sombra. Então, se elas entrarem em contato com a sombra nesse estado de auto-julgamento, de auto-repressão, de autocondenação, vai ser muito difícil. E a autocompaixão é uma habilidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela pode ser desenvolvida, treinada. Então, aos poucos, a pessoa treinar essa habilidade de olhar para si mesma com compaixão, de se oferecer empatia, de se mostrar assim, eu me sinto assim, eu entendo por que eu me sinto assim, eu me permito me sentir assim. Tá tudo bem que eu me sinta assim. Então, quando ela começa a desenvolver essa autocompaixão, é uma habilidade de estar consigo mesma, de estar do seu próprio lado. Tá bom, eu não vou me abandonar. Tá. Mesmo se eu te mostrar um negócio sobre você que você vai ficar muito, muito envergonhado, sim, eu não vou me abandonar. Eu não vou me abandonar. Eu vou ficar do meu próprio lado, não importa o que eu veja sobre mim, eu vou ficar do meu próprio lado. Aí essa pessoa está pronta para dar os primeiros passos. Mas se ela pensar assim, não, dependendo do que eu ver, eu vou me julgar, eu vou me comparar, eu vou me punir. Quando você fala isso, eu percebo, né, que é essa disponibilidade de você se desfixar de quem você acredita ser, que é o que todo mundo fala, né, assim, nesses processos de autoconhecimento. Que é um pouco isso, né, você vai se desconstruir, essa disponibilidade de se desconstruir para se reconstruir. É sair de uma fixação, né, assim, da identidade de quem você acredita que você é. Sim, eu acho que é bem isso mesmo. E aí tem muitas crenças que sustentam, né, essa identidade. E são crenças muito profundas, elas são sutis, assim, só que elas modelam toda a nossa vida. Por que eu não quero entrar em contato com as partes minhas que estão na sombra? Porque existem crenças profundas que me dizem que elas são inapropriadas. Elas são inapropriadas, sabe? Se eu entrar em contato com algo da minha natureza indomesticada, selvagem, assim, ou de partes minhas que são vulneráveis,
Gustavo, a sombra ela tá sempre relacionada com reatividades? Por exemplo, toda vez que eu sinto uma reatividade é um conteúdo sombrio? Não, a reatividade é sempre uma resistência ao conteúdo sombrio. Então a reatividade é uma resistência ao conteúdo sombrio, é o que você falou. Quer dizer, eu reajo porque aquele conteúdo veio à tona, quis se mostrar para mim, né? E tinha uma resistência. E aí, como a gente não quer entrar em contato com aquilo, a gente tem uma reação emocional muito forte, que é uma forma de não entrar em contato, é um mecanismo de defesa. A reatividade é um mecanismo de defesa. Sim. Ficou claro, ficou bem claro, assim. E para concluir? Como que a gente conclui? Eu acho que é exatamente dessa forma, né? Tipo, esse processo de integrar a sombra nunca tem uma conclusão, né? É um processo constante. Aí... Dizem que sim. É? Dizem que tem. Como é? Chama individuação. Individuação. Integração. Mas aí eu lembro muito daquela frase do Bert Helling, que ele fala, né? Que para você estar em vida, você tem que estar sempre tendo que aceitar o inacabado, assim, que é justamente o que significa estar em vida, é um processo constante de você ir aperfeiçoando, melhorando, porque quando está concluído, aí você pode morrer, né? Acabou, não tem mais o que fazer, não tem mais para onde ir. Na verdade, dizem que depois que você integrar todas as suas partes e se tornar uma pessoa inteira no sentido de que eu não tenho problema mais de entrar em contato ou de mostrar nenhuma das minhas partes, aí a sua vida começou. Não acabou, começou. Porque a partir daí você vai começar a viver com autenticidade. De forma autêntica, né? Com autenticidade, com espontaneidade e com toda a sua energia criativa disponível para fazer o que você precisa fazer. Antes disso, a gente faz o que a gente precisa fazer, mas é muito custoso. Sim. Porque a gente está com menos da metade da nossa potência. Faz muito sentido. Então esse processo, até o Jung falava, né, que ele tem fim. Ele tem fim. O processo de individuação, ele tem fim. Chega uma hora que a gente não sente mais vergonha de ser quem nós somos, por inteiro. Aí a gente está pronto para cumprir o nosso objetivo, né, que é dar o nosso recado. Eu lembro de uma coisa que ele fala nesse sentido, que é isso, né? E o processo de individuação é você ir na contramão da massa, né? Da saída normose. E sim, tem muitos rebeldes que estão totalmente na máscara, assim, na sombra. Entende? Assim, pessoas que vê o que todo mundo está fazendo e quer fazer o contrário, só porque todo mundo está fazendo aquilo. Então está todo mundo fazendo tal coisa, então eu quero fazer o oposto. Eu quero ser o diferente, entende? Eu quero ser o especial. Eu quero ser o diferente. Isso também é um aspecto da sombra que precisa ser olhado, porque uma pessoa que faz isso, muito provavelmente ela está... É uma maneira dela se defender também, né? Pode ser, né? Eu creio que se ela faz algo contrário só porque as pessoas estão fazendo aquilo, ela está condicionada tanto quanto quem está fazendo igual. E qual que seria como é que você vê uma atitude de um fazer diferente ou de um ir na contramão, mas que seja autêntico, que seja essencial, né? Como que você, por exemplo, não, eu vou seguir essa direção aqui só porque tá todo mundo fazendo igual. Então, porque eu quero ser diferente, eu faço igual. E como que seria uma atitude mais próxima da individuação, entende? É uma atitude que você não se baseia no outro. Não interessa o que os outros estão fazendo. Eu não vou fazer o contrário do que os outros estão fazendo, porque senão eu estou preso no que os outros estão fazendo. Entendo. E eu não vou fazer o que os outros estão fazendo, porque senão eu estou preso no que os outros estão fazendo. É uma atitude
que vem de dentro. Perfeito. Ela não é condicionada por nada que vem de fora. É tipo, o seu coração é a bússola, né? Você vai sempre se conectar com ele, com a sua intenção, com o que é pra você, independente do movimento externo. Uhum. Por exemplo, assim, eu quero ter filho, eu quero ter uma família, eu quero ter uma casa, eu quero trabalhar, ganhar dinheiro. Tá, mas tá todo mundo fazendo isso. Então quer dizer que eu tô dentro da normose? Entende assim? Uhum. Não sei. Tem que consultar meu coração para saber, é isso mesmo que eu quero? Eu tô fazendo só porque esperam isso de mim? Porque me disseram que quando você tem 30 anos, você tem que ter um filho, e aí você tem que casar, e você tem que ter uma família, e você tem que ter uma casa, você tem que trabalhar. Me ensinaram isso. Então eu tô fazendo só porque me ensinaram que é isso que eu tenho que fazer? Não, eu tô fazendo isso porque é o que faz meu coração cantar mais alto. Ah, tá. Eu lembrei daquela história lá, que é de um vídeo que a gente assistiu, que, não, porque aí você vai pra escola, aí você fica lá 6 anos estudando, porque eles falaram que você tem que estudar, e depois você vai pro ensino médio, depois você faz cursinho, você vai na E faculdade. sempre te falando, agora você vai ser feliz. Não, mas na faculdade você vai ser feliz. Aí você vai pra faculdade, aí no primeiro mês, aquela maravilha, festa, e tinha muita loucura, e muita coisa boa, e muitos prazeres. Aí depois vem o estágio e começa a ficar sério de novo, falando, não, mas calma, quando você formar, que você tiver um emprego, né, assim que ele fala, né? Sim. Aí você vai lá e consegue um emprego, yes, concluí a faculdade, consegui meu primeiro emprego, agora eu vou ser feliz. E vai. Aí tá no leito de morte lá. E eu percebo que é uma dificuldade, existe uma dificuldade nesse processo, né, de você fazer essa reconexão, assim, com o que realmente é importante para você e ir atrás disso. E que tá relacionado a esses processos da infância, né, como a gente falou aqui, sendo da autoconfiança, de poder se expressar livremente, de uma forma A gente esquece, geral, Eugênia, assim, integrada. que tem muitas coisas que são importantes para nós que a gente não precisa ir atrás delas. A gente esquece que tem muitas coisas muito importantes para nós que a gente já tem, que já são nossas e que na verdade ninguém pode tirar da gente. Sim. E não tem como alguém dar e não tem como ninguém tirar da gente. Coisas muito importantes, assim, imprescindíveis, essenciais, sabe? A gente já tem elas. A força do pai e da mãe, né? Quando você fala isso, me vem muito essa coisa que a gente sempre faz no exercício sistêmico, né? A força do pai e da mãe é uma delas, que a gente já tem, né? Sim. O que mais que a gente já tem que não pode ser tirado da gente? Bom, aquilo que a gente é, o que nós somos de verdade, assim, é algo essencial que não pode ser acrescentado nem retirado. Que seria a alquimia das experiências, né? Por exemplo, eu vivi isso aqui, passei por essa situação e aconteceu uma alquimia interna. E isso é registrado, né? Como se é patenteado aqui. As experiências, sim. E aquela parte nossa que também não muda com a experiência, que continua sempre a mesma. Essa parte também, ela não pode ser removida, né? Assim. Que parte é essa? O eu. O eu superior. Diria o eu, assim, quem eu sou. Que não é nenhuma das partes, lembra? É a persona. A persona é a máscara. A persona é a máscara. É a parte que está em ação. É a persona. O eu é o self, né? O eu. Então, assim, o eu não é nenhuma das partes. Ele observa a dança das partes. Ele é incontaminado pelas experiências. Eu trabalho, assim, dentro da psicoterapia, dentro de uma perspectiva que todo mundo tem dentro de si um lugar intocado. Não importa quantos traumas a pessoa tenha, tem um lugar dentro dela que é intocado, que é saudável. Sabe? É um núcleo, assim, essencial que está presente em todo mundo.
É esse núcleo que faz quando eu corto minha mão, o que faz com que minha mão cicatrize? É esse núcleo saudável, que sabe como se curar. Ele sabe como cicatrizar e resolver, sabe? Se eu não atrapalhar, ele se cura sozinho. Então eu fiz um rasgo aqui na mão. Se eu ficar coçando aqui toda hora, abrindo aqui, ele não vai se curar. Se eu ficar jogando sal, se eu ficar batendo, se eu ficar fazendo coisas assim, ele não vai se curar, sabe? Então é aquela coisa assim que o corpo sabe se curar. Se eu não fizer nada, se eu não atrapalhar o processo, ele se cura sozinho. E a mesma coisa em relação às partes. Se eu não fizer nada, se eu não atrapalhar, as partes incômodas vêm à tona. Se eu não fizer nada, não tentar fugir daquele incômodo, ela vai se manifestar. Se eu não fizer nada e prestar atenção, ela vai me dizer o que ela está querendo. E de onde que ela veio. E como que surgiu. Qual a memória associada. Se eu não fizer nada, ela vai me contar o que ela precisa. E se eu não fizer nada e acolher e dizer para ela, eu entendi agora por que você está assim. É porque você precisa disso, disso, disso. Ela se sente ouvida, compreendida e deixa de dar trabalho. Então, se eu não fizer nada, a mente sabe como se curar também. O problema é que a gente está sempre fazendo alguma coisa. Ai, eu lembrei da Rainha Elizabeth, que você sabe que era uma estratégia que ela tinha, né? Quando tinha alguém invadiu, ou alguém falou mal do governo, ou tá na iminência de acontecer, assim, precisa só de alguma coisa para acontecer, iam sempre trazer uma questão catastrófica para ela de alguma coisa que podia acontecer, esperando que ela fizesse alguma coisa. E aí ela tinha isso, assim, que eu acho que ela aprendeu, acho que com o primeiro-ministro, que foi do pai dela, que ele era mais velho. Enfim, aí ela sempre manteve, ela não fazia nada. Ela não fazia nada, assim, lembrei disso. E se conseguiu manter a monarquia, né? Exatamente com essa estratégia, assim, de não fazer nada, de esperar para ver o que ia acontecer. Então, acho que esse é um aprendizado muito grande, assim, tem saber quais situações que exigem de mim uma não atuação, tipo assim, essa situação aqui, se eu não mexer, ela vai se resolver sozinha. Que maravilha. Uma economia de energia tremenda, sabe? Assim, tipo, você destrói uma floresta. Se você não fizer nada, daqui 100 anos ela tá supitando de vida de novo. Entende? Se você não fizer nada. Mas o contrário também existe, né? Às vezes se você não fizer nada, isso se torna... Agora, se enquanto uma pessoa está destruindo a floresta, se você não fizer nada, ele vai destruir a floresta. Tem isso também, né? Então, não é pra... Não estou convidando as pessoas, se você não fizer nada, aí, tudo vai dar... Aí pra inércia total. Se você não fizer nada, tudo vai dar certo. Não. É nesse sentido, assim, de que... Né, o jejum, por exemplo, jejum é uma coisa maravilhosa. Ele aciona, ele dá oportunidade para o poder de cura natural do seu corpo agir. Porque você para de dar para ele o que adoece ele. Então você fica um tempo sem comer e vai só bebendo água e descansa. Para uma pessoa que está se alimentando muito mal, comendo demais, muito estressada, muito ansiosa e muito ligada, ela passar 24, 48, 72 horas sem comer, bebendo água e descansando, o corpo regenera tudo. Ele reseta a mente, reseta o sistema digestivo, ele reseta, sabe? E claro, né, a pessoa precisa ter um acompanhamento para fazer isso, ela não pode fazer isso por conta própria. Falou lá que se eu parar de comer vai resolver minha vida. Não. Tem que saber como fazer. Mas os benefícios do jejum já são inegáveis pela ciência, assim. Jejum intermitente, você passar uma janela assim, 14 horas, 16 horas do dia. Nessa janela eu não como nada, só bebo água. Naquela outra janela eu como. Já tem benefício, porque é um período de descanso, entende? Que o corpo precisa. E às vezes tudo que a gente precisa é isso. É um período sem fazer nada para entrar em contato com o que precisa entrar em contato. Deixar vir à tona aquele desconforto, aquele incômodo. Já viu muitas vezes a pessoa
trabalha, 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 trabalha. Aí quando chega no fim do ano, ela fala, cara, eu preciso tirar férias, eu vou viajar, vou pra praia. Na hora que chega na praia, fica doente. Já viu? Ficou uma semana doente. Já viu? Já. Essa doença é a cura dela. Para poder mudar ali a rotina, né? O hábito. Ela passou 6 meses suprimindo aquilo que ela estava sentindo, aquilo que ela estava precisando, as necessidades dela. Quando ela se dá um tempo e viaja, quando chega lá, o corpo assume a rédea e fala, agora a gente vai resolver e botar tudo no lugar. Como que ele faz isso? Fala, você achava que você vinha aqui para poder beber uma caipirinha e ver o mar? Não. Vai ficar de cama para você descansar e a gente poder resolver esse tanto de desequilíbrio que você gerou internamente. Entende? Sim. O corpo é muito sábio. Muito. Totalmente. Então, eu chamo de o eu, esse lugar interno que é saudável em todo mundo. Ele não tem trauma, ele não tem vergonha, ele não tem culpa, ele não tem medo, ele também não fica feliz, não fica triste, nada. Ele só está sempre presente, até quando a gente está dormindo. Ele está sempre presente, ele não desliga nunca. E formas de se conectar cada vez, pra gente finalizar, né? Essa conversa da sombra e tudo mais, assim. Como é que, o que você pode falar sobre formas de você estar cada vez mais em contato com esse núcleo saudável, Sim. com esse eu observador, né? Qual a forma de entreitar essa relação Sim. com essa parte? Ótimo. Então, o eu, como ele não participa da dança das partes, ele não julga o que está acontecendo. Uma parte que a pessoa normalmente não aceita entra em ação e a pessoa julga essa parte. Algumas partes são chamadas de protetoras. Sim. Né? Que elas fazem esse papel de tipo um sargento interno. É um crítico interno. Ele é tipo um sargento. Vem uma parte querendo expressar um pouco de raiva ou um pouco de vulnerabilidade, alguma coisa que não foi aceita em mim quando eu era criança, vem esse crítico interno e fala, cala a boca. Aí a parte se cala. Então, esse crítico interno, ele julga. Ele julga, ele reprime, ele comanda, ele controla, ele tem uma necessidade de controle muito grande. O eu, não. O eu não tem isso. Ele é altamente compassivo, altamente observador, ele é uma testemunha silenciosa, ele é altamente sábio por essência, ele sabe por essência, por natureza, qual parte que precisa vir à tona em cada momento. Ele sabe ouvir o que a parte está querendo. É ele que faz o trabalho de cura acontecer. O trabalho da sombra, tudo isso. Como que eu posso olhar para uma parte da sombra que eu tenho vergonha sem sentir vergonha? Só o eu consegue fazer isso. Então, como eu não sei como fazer isso, você está me perguntando, né? Como que eu entro em contato com esse eu? Como eu não sei como fazer isso, eu preciso estar, primeiro, uma das formas, a forma mais fácil e simples e rápida, é eu estar com uma pessoa que está em contato com o eu dela, para eu mostrar as minhas partes para ela e ela olhar para essas partes com compaixão. Eu mostro para ela, olha aqui minhas partes que nossa, eu tenho nojo, eu tenho, olha aqui, e a pessoa demonstrar curiosidade. Olha as suas partes, olha. Você ficou com raiva nesse momento? Você ficou com raiva. Você ficou com... Alguém ultrapassou seu limite, né? Por isso você ficou com raiva. Eu te entendo. Te compreendo. Eu te compreendo. Você ficou com raiva. Aqui, ó, você ficou com raiva. Essa parte existe. Vamos olhar para ela? Por que você ficou com raiva? Ou seja, o que eu estou fazendo? Quando a pessoa me mostra as partes fraturadas dela, fragmentadas, reprimidas, ela nunca mostra de cara. Ela sempre mostra o disfarce primeiro. Olha o que me aconteceu. Aí eu
Tá, e como é que você se sentiu? Quando eu faço essa pergunta, eu quero que ela me mostre a parte que estava ali, né? Só que ela, não, tem a resistência. Aí quando ela se sente segura para mostrar a parte, eu ajo com compaixão. E com compreensão, com curiosidade. E aí ela percebe que tem uma pessoa que consegue olhar para as partes dela com curiosidade, com compaixão. Ela aprende como fazer isso. Aí ela consegue olhar para as próprias partes com compaixão e curiosidade. Perfeito. É isso que a psicoterapia faz. Sim, quando você foi falando me veio a psicoterapia, a relação conjugal, né, que é uma relação mais próxima, se existe a disponibilidade. Uma boa terapia e uma boa relação conjugal. Sim, senão... sim. E eu lembrei do filme Fragmentado de novo, que foi exatamente assim que ela conseguiu acessar uma personalidade que tinha sido banida, né? Foi quando ela mostrou exatamente isso que você falou. Assim, por isso que ela foi assassinada também, que ele matou ela, né, no final, sim. porque ela demonstrou curiosidade, demonstrou empatia, mas ao mesmo tempo, qual que você acha que foi o erro dela? Pois é, não sei. Ter ido lá na casa dele foi um erro. Claro. Né? Foi um erro óbvio, mas na atuação dela, assim, o que faltou? Como você acha que ela poderia ter sido mais assertiva? Eu acho que pedido ajuda, assim, né? Contactado outros profissionais, ter se munido, assim, de outras opiniões para ver o que ela não estava vendo. Eu acho que é um erro que muitos psicólogos cometem, assim, de às vezes entrar muito, né? De desenvolver ali uma relação de transferência e contra-transferência com o cliente e não ter uma visão de fora para poder separar, opa, peraí, que isso aqui é do fulano, isso aqui é seu e tudo mais. Então eu acho que foi muito isso, uma autoconfiança, né, de que ela tinha tudo sob controle, assim. E eu acho que, tipo assim, no filme, ela não acreditava que a fera era real, né? Não. Tinha isso também. Esse foi um erro, porque a fera é real. E o outro erro que eu acho é que ela achava que pessoas que têm esse tipo de desordem são superiores. Isso é verdade. Então isso afetou demais a relação dela com ele. Sim. Porque ela olhava para as partes dele como se ele fosse um cara superdotado, um gênio. Isso, exatamente. Ela admirava, né? Tinha uma admiração, assim, por tudo isso. Uma valorização, é verdade. É isso então, né? Você quer finalizar de alguma forma? Não. Com uma frase de impacto? Não. Tá bom, assim. Foi bom, né? É leve, assim, né, Vinícius?